Sombrionauta apresenta Ao Cair das Sombras, quadrinho, 1994, sobre meu irmão. Tem gente que fica ofendida pelo chamado capitalismo de irmão. Acham que deveria destilar todo um ódio justificado contra esse sistema econômico e sua deliberada organização desonesta e que visa a manutenção de práticas de acumulação em prol das classes dominantes e expropriação das dominadas. Que é, no mínimo, um tanto infantil dar esse nome fraterno a um modo de organização social que propositadamente criou o racismo e que ampliou o machismo e a homofobia, lhes dando o status de economias políticas coligadas, coordenadas e complementares que, em nome da oferição de mais-valia, nega a felicidade e a satisfação de milhões de pessoas. Essas mesmas pessoas se perguntam se esse termo que utilizo em verdade oculta certa simpatia, a qual tenderia com o tempo a uma possível capitulação em favor de seus gestores, uma entrega, uma aliança tácita que se completaria em algum momento e eu passaria a defender abertamente o que repetidamente estou criticando. Que por baixo dessas críticas existe uma admiração pelo que ele é, por sua habilidade em criar situações de controle e de manutenção de poder. Isso explicaria minhas críticas à esquerda, pois em verdade eu nunca teria sido dela, sempre sendo um infiltrado que não tem coragem de assumir lados. Essas pessoas estão vendo elas mesmas. As vítimas do capitalismo que não levam em conta que ele de fato tem vantagens em sua construção, negam parte do que ele é e lentamente passam a reformulá-lo, e com o tempo se tornam o próprio sistema. Ao tentar derrotá-lo, o colocam no centro de sua existência e com o tempo vêm a aperfeiçoá-lo. O sistema capitalista, em verdade, os transformou em seus anexos, quase suas sombras. Sua raiva e necessidade de vê-lo humilhado fazem com que percam seu objetivo real, se tornando apenas meros positivistas cooptados. Eu não padeço desse mal. Nesse quadrinho que resenho está a inspiração de como e por que eu chamo o capitalismo de irmão. Grande parte dos pretensos antagonistas ao irmão sistema em verdade parece ser em algum momento absorvidos por ele, porque ao renegá-lo compulsivamente desenvolvem uma necessidade de mantê-lo vivo para justificar suas próprias críticas. Eles não visam eliminar o sistema capitalista e sim executá-lo, no sentido de assumi-lo e deixá-lo mais humano. Tolos, não existe nada mais humano do que o sistema capitalista porque toda a exploração é materialista e não alguma transcendência. Somente aqueles que são seus opositores, suas vítimas que não negam ser suas sombras, têm a capacidade de lutar com ele porque se negam a negá-lo. Sua construção estrutural material não pode ser vencida e assumida, pois tende a mudar os vencedores ao ponto que se torna uma versão do que haviam tentado derrotar. Esse efeito ideológico, a cultura, sempre foi um sombrio backup do sistema capitalista, que tem sua própria materialidade e vem a cooptar com o tempo quem acha que a projeta. A sombra, nos mitos, desde os gregos, são efeitos imanentes distorcidos da realidade concreta, sendo sempre citadas nos escritos e biografias de gente como Sócrates, 470 antes da Era Comum, 399 antes da Era Comum, e Platão, 428 antes da Era Comum, 347 antes da Era Comum. Nos contos de fada aparecem como símbolo da anima, da alma e a habilidade para a reprodução, e os personagens que não a possuem, por sua vez, possuem a matéria, mas em verdade são seres estéreis. Tais discussões aparecem em obras do romantismo alemão, 1798-1950, provavelmente, tais como A Mulher Sem Sombra, 1919, de Richard Strauss, 1864-1949. Para a psicologia, notadamente junguiana, a sombra seria a representação dos conflitos internos, dos medos, do inconsciente sempre ativo e que, ao não ser nomeado, passa a reger os atos do consciente. Aquilo que é rejeitado passa a fazer parte discretamente da psique. Negar algo de si não significa extirpá-lo de sua mente. Esse quadrinho trabalha tal conceito de maneira fantástica. Nele, um homem chamado Warren Gale, literalmente tempestade enclausurada, tem uma rotina normal e tediosa de qualquer trabalhador na cidade grande. Ele trabalha numa agência de clipping, que era um tipo de estabelecimento em que pessoas encomendavam pesquisas sobre determinados assuntos em jornais. As notícias e artigos referentes ao assunto eram recortadas, literalmente, depois xerocadas e finalmente eram compostas pastas com esse material. Coisa de antes da internet ser melhor domesticada. Até aí, nada de interessante sobre Gale. Ele trabalha, detesta seu trabalho, reclama de tudo, mora sozinho, come comida congelada todas as noites, sempre carne, embora tenha frango, e dorme. Mas há um detalhe sobre nosso querido personagem. Ele não tem sombra. Porém, já teve.
A sombra de Warren Gale se separou dele. Isso fez com que este homem perdesse toda a sua sentimentalidade. Contudo, a sombra necessitava desse alimento, e para consegui-lo, precisa levar pessoas ao suicídio, e assim absorver as emoções resultantes. Você que assiste programas policiais violentos como Cidade Alerta, 1996-2022, faz algo semelhante ao que a sombra de Warren Gale faz. Aqueles aprisionados em uma vida que não escolheram, que apenas a aceitam, necessitam de impulsos violentos e terríveis, de morte, medo, terror e horror para serem lembrados de sua própria mortalidade. E assim sintam, por meio dessas mortes, um certo desejo de viver. Na mitologia cristã, notadamente inglesa, temos uma figura análoga que executa isso como forma de salvar almas, chamada de devorador de pecados. Então, fingindo criticar algo, no fundo temos a desculpa para sorver do sofrimento alheio e justificar nossa própria existência sem encarar nossa própria sombra. Por meio do abate de outros, valorizamos nossa vida sem encarar as consequências de nossas próprias decisões. A sombra de Gale está há vários anos matando pessoas, até que um mago chamado Shen venha investigar esses assassinatos disfarçados de suicídio. O próprio mago tem origens nebulosas e também foi adepto do caminho das sombras. Shen quer deter a sombra porque no fundo se vê em parte nela. Shen também condena a outros para não julgar a si mesmo. Mas a sombra não se vê em Shen, se vê, como ela mesma diz, em seu irmão morto, Gale. E em dado momento ela decreta: um dia seremos um só novamente. Todo o quadrinho então vai nos revelando como Gale era um jovem negro branco de periferia, aquele tipo de gente inconsequente e violenta, e que todos nós já conhecemos pelo menos um deles. E se não, éramos o próprio. Geralmente acabam mortos de fato, ou entram para alguma igreja e se separam de sua sombra, tornando-se mortos-vivos. Também vemos que Gale construiu desde jovem todas as desculpas possíveis, usando fatos verídicos para ser, nas palavras dele, um babaca. Desde viver em uma vizinhança violenta, a ser espancado junto com a mãe por seu pai. Por trás de todo babaca está uma história trágica, o que o não faz ser menos babaca. Shen tenta caçar a sombra, mas ele não pode detê-la, porque ele a subestima. Quanto mais acuada, mais o espectro sombrio de Warren Gale adquire novas habilidades. Ninguém pode detê-la, nem mesmo Gale. E a sacada é essa: ela não pode ser detida, apenas aceita. Gale deve aceitar que a sombra não é um erro, não é um acerto, é apenas fruto das decisões dele e de como ele próprio organizou sua vida. Ela é uma representação de sua própria história, criada por ele mesmo. Mas representações podem ter pontos de leitura diferentes, como todo historiador das imagens sabe. Em verdade, assim como o capitalismo é um modelo abstrato sobre uma série de acontecimentos reais, a sombra e suas ações são originárias das decisões materiais que Warren Gale tomou. Gale não pode recusar o que é a sombra, porque ela é apenas uma representação dele mesmo. Enfim, ela é apenas ele. Ao final, não há para os dois a não ser um caminho: aceitar que não são dois. De posse dessa reunificação, existe uma superação em que Gale e sua sombra são uma coisa que não é Gale nem a sombra, mas uma terceira coisa imanente dessa superação. Assim como o irmão capitalismo é apenas imanência das ações humanas, criticá-lo sem reconhecer que ele nasceu de demandas e necessidades reais não ajuda a detê-lo, apenas serve como desculpa esfarrapada para aquelas discussões impotentes sobre sua crueldade que lembram gente que fala mal de pessoas com comportamentos sexuais tidos como desviantes para poderem sorver, pela crítica, certo prazer fetichista. Eu sou parte do capitalismo, não adianta eu negar isso, e como sou parte dele, devo mudar a mim também. Devo aceitar que ele é minha sombra e que em certa medida eu sou a dele. Se ele é poderoso, brilhante, matemático, organizado e cruel, eu também sou. Logo, posso lutar com ele no mesmo nível, embora em uma grandeza bem menor, quase como um vírus. As necessidades que tenho, as minhas reais necessidades, não as que o irmão capitalismo tenta convencer que tenho quando fica me ligando para vender bugigangas, é que limitam o poder dele sobre mim. Como sou funcionário público, culto, estudado, negro, filho da classe trabalhadora, sei que ele está tentando me cooptar ao vender uma vida que não é para mim. Não quero o que ele diz que mereço, quero o que eu quero. Posso resistir e me reconhecer em parte no irmão capitalismo, porque eu não estou com minhas necessidades básicas de sobrevivência comprometidas por ele. Michal Kalec, 1899-1970, aplicado pessoalmente, seus bonitões.
Com emprego estável, consciência de classe e boa base cultural, sou quase invulnerável aos ataques dele. Eu sou a sombra que o irmão capitalismo teme, classe empregada que não é subornada por cultura burguesa elitista, um pesadelo consciente de si mesmo. Assim como nesse brilhante quadrinho não culpo o irmão capitalismo, não o odeio, logo ele não me controla. Como não tem essa afetividade, não vejo nenhum problema em massacrá-lo, ou que outra pessoa o massacre. E Shen, ou todos os justiceiros ou vanguarda que arrotam a palavra revolução, mas que nunca fizeram uma greve, que como ele pensam ser mais espertos do que a classe empregada? Um dos personagens do quadrinho os julgou adequadamente numa fala. Diga, Shen, tente me lembrar, é gostoso bancar Deus? Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.